As ferramentas de desfoque que a gente tem agora no Photoshop, elas são mais bem elaboradas, tá? Então a gente tem os principais tipos de desfoque que a gente tem numa câmera comum, porém, a gente vai ter aqui o de campo, onde nesse ícone aqui eu tenho a posição, onde eu vou posicionar o foco, e esse slider aqui ó, é o tanto que eu vou desfocar ou que eu vou focar. Então, se eu quero focar no olho do elefante, eu vou tirar aqui o blur. Se eu quero desfocar a parte de trás dele, eu vou clicar e vou borrar. Então, eu posso criar vários pontos de desfoque de campo aqui. Tem aqui a opção Light Bokeh, para ele dar o bokeh na parte mais clara da imagem, que é aquele efeito bokeh. O Bokeh Color, ele vai saturar as cores. E aqui é o tanto que o bokeh vai pegar do branco ou da sombra. Ok? Esse é o Field Blur. Eu tenho aqui, eu vou clicar nesse botão para zerar, o Iris Blur, que ele vai criar uma íris artificial onde eu clicar. Certo? Então, vou tirar o Field Blur aqui por enquanto. O Iris Blur, ele vai criar essa íris aqui. Eu tenho um controle maior porque eu tenho o formato, o tamanho. Então, posso, por exemplo, focar só no elefante aqui, ó. E tem essa profundidade aqui do foco. Então, eu posso inclinar, posso girar, posso criar outro também. Olha lá, eu posiciono aqui. Vou pôr o foco aqui no meio. E aqui eu tenho o controle do tanto da área que ele vai pegar, das bordas dessa íris até o centro. E aqui é o controle do desfoque. Quando eu aumento o desfoque, eu consigo enxergar essa suavização. Do mesmo jeito, você pode criar outro ponto de foco aqui. Do mesmo jeito, você tem também o bokeh. Na minha opinião, o bokeh funciona melhor em cena noturna, onde o fundo está mais escuro. De dia, assim, não fica muito legal. Mas tem a opção. E o outro desfoque que nós temos aqui, vou desmarcar, zerar, é o Tilt Shift, como é chamado. Em português ele está aí como inclinação Shift, que é aquele que a gente faz em barras, né? Faz só em cima e embaixo ou só de um lado e do outro. Aqui é a mesma coisa, você tem a distância. Aqui ó, o limite, ele vai desfocar daqui até aqui, tá? Aqui ó, o limite é esse pontilhado, e o desfoque vai vir daqui até aqui. E aqui é a quantidade de foco que você vai pôr. Então aqui a gente tem o limite, ó, o limite é aqui, tá vendo? E ele chega até aqui, ele vai perdendo, você pode controlar dessa forma o Tilt Shift. A técnica chama de Tilt Shift, tá, gente? Se você for procurar na internet, duvido muito que você vai ter alguma inscrição, alguma documentação, ou algum estudo falando de inclinação Shift. Tá? Que é como está escrito aí no Photoshop em português. Aí aqui você tem o desfoque, a mesma coisa, só que ele só faz em cima e embaixo. Ele tem essa opção que diferente dos outros, que é a distorção, então ele dá a distorção de profundidade na câmera. E ele tem também a opção simetria, Symmetric Distortion, para ele fazer dos dois lados iguais. Mesma coisa, tem o bokeh também. Bokeh Color. Eu já vi o pessoal usando muito Tilt Shift em foto com lente mais fechada e coloca o Tilt Shift para fazer como se estivesse filmando miniatura, como se o objeto fosse miniatura. Eu vou comercial do Itaú que foi todo assim, eles filmaram tudo com a lente bem fechada, uma lente mais fechada, tipo, sei lá, acho que devia ser uns 100, mas pegando o objeto numa distância grande, onde ficava tudo pequenininho, e colocava o Tilt Shift nas bordas, e parecia que era tudo miniatura, mas era uma cena real.
Entendeu? Por quê? Porque você fecha o ângulo da câmera, tudo está pequeno, está a uma distância grande, gigante da câmera, e o borrão faz como se você estivesse fazendo a foto em macro. Você cria aquela profundidade de campo em cima e embaixo. Então dá o efeito de miniatura. Essa foto aqui não vai dar. Mas se você pega uma foto, por exemplo, do alto de um prédio, e coloca o efeito tilt shift e fecha um pouco a câmera, você vai ter essa sensação de que você está tirando uma foto de macro de uma coisa pequena. Depois vocês procurem, você ver os efeitos de tilt shift na internet, vocês vão ver muita coisa interessante feita com ele. Tilt shift. Tilt shift. É bacana pra caramba. Tava na moda há uns 2 anos atrás, tinha muita coisa, o pessoal fazendo muita foto usando isso. Acho que foi até por isso que a Adobe colocou. Mas é uma técnica interessante, tá? Se vocês derem uma pesquisada aí depois, para olhar, é interessante. Ok? Ó, se eu clicar em OK aqui, ele vai direto para a imagem. Esse desfoque de lente, ele é um pouco mais pesado, então ele demora um pouco para aplicar, dependendo do computador, ele vai demorar um pouco mais. Ok? Beleza? Agora, uma maneira da gente trabalhar com os efeitos de filtro, e aí esse caso do Field Blur ele não funciona, é quando a gente trabalha com o Smart Object. Só que o Field Blur ele não funciona quando você está trabalhando com o Smart Object. Então, infelizmente, você vai ter que criar uma cópia da imagem se você não quiser aplicar direto nela. Tá? Existe um outro desfoque aqui também, que é o Lens Blur. Aqui, ó. Desfoque de lente. Pode entrar nele, por favor? Esse desfoque de lente, e aí para as pessoas que falaram assim, mas eu não posso determinar a profundidade mesmo. Porque na verdade ele faz um geralzão. Nesse Lens Blur você consegue, tá? Só que antes, o que eu vou fazer aqui? Para a gente criar um desfoque interessante. Primeira coisa, vou converter, vou criar uma cópia dessa imagem. Então vou dar aqui um Ctrl J, tá? Com precaução, ok? Vou criar uma cópia dela. Beleza? Só vou testar uma coisa aqui. Não funciona, então não adianta. Os filtros de lente, eles não funcionam com Smart Object, ou seja, você vai aplicar na imagem, ele vai aplicar direto na imagem. Se você tentar usar filtro inteligente, eles não são habilitados, então não dá para a gente utilizar. O que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer o seguinte, ó, vou usar minha ferramenta de seleção. Eu quero separar o elefante do fundo, ok? Então, aquela ferramenta, o Quick Selection normal, só presta atenção aqui rapidinho, qual que é o macete dessa ferramenta aqui. Claro que existem outras formas, é só para a gente determinar o que eu vou desfocar e o que eu não vou desfocar, beleza? Então, eu vou selecionar aqui vou recortar o elefante do fundo, usando a ferramenta lá a Quick Selection. Eu adoro essa ferramenta, porque você vai pintando onde você quer. Ele separa. Você segura o Alt, você pode eliminar. Acho que tá bom, não vou fazer bonitinho não, para ir rápido aqui. Mas beleza, então eu separei aqui o elefante do fundo, tá vendo? Ok? Certo? Vou criar um layer novo aqui, ou eu posso fazer também aqui nos canais. Certo? Criar um canal novo aqui, ó. Ou também posso criar um layer novo, tanto faz, tá? Qualquer um dos dois. Nós vamos clicar em canais, vamos fazer pelos canais. Os canais são o quê? São cada canal de cor que forma a imagem, como você a imagem RGB, a gente vai ter o canal geral RGB, vai ter o canal vermelho, canal verde, canal azul. Mas eu vou criar um canal zerado, nulo. Então, quando eu faço isso, clico aqui, ó, e crio um canal novo, né? Ele vai criar um alfa. Então, ele cria o quê? O alfa, ele cria um canal preto. O preto no canal é transparência. Beleza?
E eu vou fazer o quê? Eu vou inverter essa seleção, que eu selecionei foi o fundo, vou inverter a seleção, Ctrl Shift I, e vou preencher o elefante de branco, para eu separar o que é elefante do que é fundo. Ok? Essa é uma das maneiras. Depois eu vou mostrar uma outra mais interessante. Então, vou pressionar aqui, ó, Shift F5, e vou preencher o elefante de branco. Vou dar aqui OK. Então, dessa forma, o que eu tenho? Eu tenho o objeto da minha cena, que é o objeto que eu estou tirando a foto, que é o elefante, separado da paisagem, que é o fundo. Ok? Recortei, criei um canal, preto e branco, elefante, fundo separado. Aí, o que eu vou fazer? Vou clicar no RGB de novo, vou voltar para os meus layers. Certo? E agora? Já tenho lá meu canal. Você escolheu a cor branca aí? Tem que colocar branco, ok. Não é aí não, cancela. Aí em cima, ó. Branco, é branco embaixo, branco. Ok, isso. Então, ó, eu vou pegar aqui, ó, filtro, de novo no desfoque de lente. Esse aqui, o que ele vai me dar? Ele vai me dar as opções aqui, ó. Qual o tipo de desfoque que eu quero. E ele tem essa opção, que eu vou até aproximar para vocês enxergarem. Quem trabalha com 3D, eu uso muito isso aqui, ó, porque para fazer desfoque de câmera no programa 3D, para você renderizar uma cena com desfoque de câmera, é muito pesado. Hoje em dia já melhorou muito, mas antigamente demorava muito. Você criar uma cena em 3D sem desfoque de câmera levava tipo 1 minuto, dependendo do desfoque de câmera que você colocasse na lente, levava 10 minutos. Então você aumentava o seu tempo de render em 10 vezes. E isso, para quem trabalha com animação, 10 vezes elevado a quantidade de frames que você precisa renderizar. Então, se você fosse fazer um comercial de 30 segundos, onde eu tenho 900 frames, então uma cena que levaria 900 minutos, vai levar 9.000 minutos para renderizar, por causa do desfoque de câmera. Então, o que a gente fazia? No programa 3D, a gente consegue criar isso aqui, ó, Depth Map, que foi exatamente o que eu fiz aqui agora. Mapa de profundidade. Eu indico onde vai ficar mais focado e onde vai ficar menos focado. Como? Pelo valor do preto e do branco. Se eu quisesse focar só na ponta da tromba dele, eu ia pintar ela de mais branco. Se no rosto eu quisesse um pouco de desfoque, eu ia pintar com um branco um pouco mais voltado para o cinza. E se eu quisesse graduar esse desfoque, eu ia graduando a minha... Exatamente. Eu quero focar só o elefante, mas depois eu vou mostrar como é que a gente pode fazer um mapa de profundidade. De qualquer forma, o que acontece? Na hora que eu estou com essa opção aqui, ele me pergunta, olha só, quem que eu vou usar como mapa de profundidade? Se eu não colocar nada, ele vai fazer na imagem toda. Olha lá. Ó. Prestem atenção, gente. Vai fazer na imagem toda. Mas se eu venho aqui, ó, em mapa de profundidade, Depth Map, ele pergunta assim, source, não sei como é que está em português aí, origem, eu vou lá e escolho, qual foi a máscara que eu criei, como é que ela chama? Alpha 1. Se eu coloco o Alpha 1, o que acontece? Ele recorta o foco. Ah, mas eu queria era o fundo e não o elefante. Olha aqui, gente, ó, inverte. Pronto. Foquei o elefante e desfoquei o fundo. Qualquer alteração que eu fizer de pintura, ou seja, preste atenção, se eu pintar uma bola branca no meio do elefante, ele vai desfocar. Uma bola preta no meio do elefante, ele vai desfocar essa bola preta. Então eu controlo pela cor. Eu determino aonde e como ele vai desfocar essa imagem, aonde eu pintar de branco e de preto. Ou de cinza. Por quê? A escala de cinza é o meio termo entre o branco e o preto. Então, eu consigo ainda controlar a intensidade através da escala de cinza. Então, aqui, ó, agora, só pra gente... Depois a gente vai mexer nisso para ficar mais bonitinho, mas olha só. Eu tenho aqui todas as outras opções de... Que tipo de íris que eu vou usar? Triangular, pentagonal, aí eu tenho aqui o raio, então eu consigo mexer nesse desfoque.
curvatura, rotação. Então, eu posso fazer isso aqui, brilho, né? Tem aqui, eu posso criar ruído, galera. Então, eu posso simular um ISO sobreexposto aí, ó, um desfoque. Se ele vai ser uniforme ou se ele vai ser gaussiano, ou monocromático ainda, se você quiser. Então, você controla isso. Então, no caso do Lens Blur, quando você quer uma coisa mais precisa, você vai criar uma camada pintando de preto e branco exatamente o que você quer e o que você não quer desfocar. Ele vai desfocar o quê? O que tiver pintado de branco. Mas isso não importa, porque você pode inverter aqui dentro. Tá? E aqui você tem também, ó, tirar esse noise aqui que eu não quero. Tem aqui também, ó, o focal distance, que aí você regula se ele vai focar aqui na frente, olha só, presta atenção. Ou se você vai focar lá atrás, você pode controlar o foco aqui, ó. Olha lá. Passar de um para o outro. Uma vez que você determinou essa distância focal aqui, e quem está controlando isso é a sua camada, você pode clicar em OK. E ele vai fazer o desfoque para mim só no fundo. Vou dar um Ctrl Z aqui rapidinho e vou voltar lá naquele canal para mudar uma coisa nele. Está muito chapado aqui, tá vendo? Eu vou pegar essa camada aqui e vou borrar ela. Então, vou dar aqui, ó, filtro, blur, Gaussian blur, e vou borrar um pouco a borda, para não ficar tão rígido o desfoque. E vou pegar meu pincel aqui e pintar de branco. Aqui, ó, pincel, cor branca. E vou pintar de branco em volta aqui do meu elefante, que eu quero o desfoque controlado. Então, eu vou aqui, ó, eu quero foco aqui. E aqui na frente. Então, isso aqui tudo eu quero que fique focado, ó. E o resto eu vou desfocar. Beleza? Vamos fazer isso ficar mais interessante ainda? Bom? Então, o que eu vou fazer? Vou repetir tudo. Isso aqui eu vou repetir tudo de novo. Estou explicando que eu estou gravando. Tá? Então, aqui, ó, eu vou só selecionar aqui tudo de novo. Ó. Vou usar a varinha mágica mesmo para andar rápido. Estou com preguiça. Só aumentar isso aqui. Sprite um pouco. Dá um OK. Filter. Vou fazer uma coisa aqui um pouquinho mais interessante. Eu vou dar um borrão aqui dentro do elefante para criar as bordas um pouco mais cinzas, para a gente ver que a escala de cinza influencia também, tá? Aqui. Eu vou mexer no levels aqui só para ter um contraste maior. Um filtro. Nossa blur aqui. Ok. Então, olha só. O que eu vou usar aqui para poder fazer o desfoque? Tá? Eu criei uma imagem, eu determinei aonde vai ter foco e onde não vai, usando esse alvo. Vou voltar lá na minha imagem, filtro, desfoque, blur, desfoque de lente, lens blur, e aqui, ó, vou usar o alfa 1. Então, você nota que aqui agora, onde eu pintei de branco, ó, ele não borra. Olha lá, só para a gente ver. Eu tenho que ainda, continuo tendo o controle da lente, ó.
Mas onde eu pintei foi tudo que em volta. E você pode ver que a borda, como eu borrei a borda do elefante, o que acontece? Mesmo eu tendo separado o elefante, como eu borrei, ó, a bordinha dele, por causa da escala de cinza, vai ficar com um desfoque sutil, diferente do desfoque do fundo. Tá? E você pode controlar isso de diversas formas. Se você voltar lá na sua máscara, vou cancelar aqui, tá mais rápido. Se você voltar lá no seu alfa e pintar pedaços de preto aqui, ó, você vai borrar esses pedaços que eu pintei dentro do elefante. Olha lá. Então, onde eu pintei, como eu estou usando o alfa para controlar, onde eu pintei, ele borra. Ok? Outra opção é o seguinte. Outro método eu já não selecionei aqui? Eu não preciso ir lá no canais, não. Tá? Uma outra maneira mais rápida, melhor, mais fácil, é você vir em seleção, Save Selection, e ele vai te criar um canal novo para você. Ele já cria um canal novo para você. E você vai colocar aqui, ó, só para você saber, canal de profundidade, desfoque, coloca o nome que você quiser. Olha só o que ele já vai fazer ali, ó. Vou dar OK. Presta atenção, gente. Vou dar OK. Quando eu for lá em canais, olha só, canais, ele já criou para mim aqui, ó. Tá? E aí, na hora que você for usar o filtro lá, ó, até dar um Ctrl D para tirar a seleção, filtro, desfoque de lente ou blur, lens blur. Na hora que eu colocar aqui, ó, já aparece lá o Deft, que foi o canal que eu acabei de criar. E aí você pode fazer lá todas as parafernálias que você quer para poder criar o foco e o desfoque. Beleza? Então, eu acho mais fácil do que você criar o canal. Por que eu expliquei? Para você ver qual que é o processo. Quando você cria um canal e escolhe a cor, pinta de preto e branco ou cinza, você controla o tanto que ele vai desfocar em cada área. Mais uma vez, só para ficar claro isso aqui, para ficar bem claro, olha só o que eu vou fazer agora. Tá? Eu vou lá em canais também, não vou selecionar nada. Vou criar um canal novo, preto aqui, ó, um canal preto, e vou preencher esse canal com um gradiente preto e branco, no formato radial. Então, olha só, eu vou fazer isso aqui, ó. Presta atenção, estou fazendo isso aqui. É um canal também, chama Alpha 1, só que eu tenho esse tipo de gradiente. Vou até mudar um pouco o gradiente, deixar um pouco mais de preto no meio. Vou dar OK. Olha só, eu criei um gradiente. Não, agora ficou muito. Na minha imagem, ó. Certo? No canal. Vou usar isso aqui para ser o meu foco. Então, a mesma coisa, volto lá na imagem, clico, filtro, blur, lens blur. Aqui, ó, vou escolher lá o Alpha 1. E aí eu tenho o desfoque só no meio ou só nas bordas. Ó. Aí ele cria muito parecido com o íris, né? Mais uma vez, usando gradiente também, ó. Vou criar um outro canal, usar um gradiente agora esse aqui, ó, que é um gradiente diferente, ó lá. Pra gente ver que quem controla o desfoque é o quê? A cor. Então eu vou ter foco total onde está preto e desfoque onde está branco. Isso vai depender do que eu escolher. Então quando eu colocar lá, ó, Alpha 2 agora, Layer 1, mesma coisa, filtro, Lens Blur, vou escolher aqui o Alpha 2. Olha lá, eu tenho uma, olha aqui, tem foco, começa a desfocar, ó. Desfocou o máximo aonde? Onde está preto. Mas você pode mudar isso. Ó. Inverter se você quiser. Tá vendo que ele começa a desfocar em círculo? Porque quem está controlando isso é meu gradiente. Se você fizer um texto preto e branco, ele vai desfocar onde tem texto e onde não tem. Então, você que vai determinar isso. A cor, a graduação de cor, de preto para branco, ele vai determinar onde vai ter desfoque e onde não vai. Ok? O que a gente vai aprender agora, ela chama Actions.
É a mão na roda para quem tem que fazer uma coisa repetidas vezes, ou às vezes tem um processo de criação que tem que ser compartilhado, ou que você quer que seja compartilhado. Então, eu fiz um ajuste muito bacana usando curvas, usando levels, usando ajuste de cor e tal. E eu queria guardar isso para eu poder usar outras vezes. Eu pegar esse processo e aplicar em qualquer imagem. Então, essa automatização de processo no Photoshop a gente chama de action, que é o quê? Você vai gravar o que você estiver fazendo, vai salvar com o nome, e vai poder disponibilizar isso depois para alguém, ou baixar da internet algum processo automatizado que essas pessoas fizeram. Se você entrar na web aqui, ó, e colocar, igual eu coloquei aqui no Google, Photoshop Actions, vai aparecer aí trocentos sites, igual aqui, ó, 50 actions de Photoshop gratuitas, 100 actions de Photoshop gratuitas, ou seja, as pessoas criam automatizações e depois disponibilizam isso. E são actions que às vezes são realmente necessárias. Por exemplo, eu quero tratar foto e colocar um estilo mais vintage, assim, meio anos 60, com a solarização na imagem, um avermelhado, uma saturação diferente. Ao invés de você pegar e fazer esse processo para cada imagem que você tem que tratar, você cria um processo automatizado disso aí e pode usar depois N vezes e ainda compartilhar isso com as pessoas. Tá? Então, antes da gente aprender a baixar aqui, eu vou ensinar a gente como é que a gente cria da maneira correta para se criar um pacote de actions. Veja bem, não vou criar simplesmente uma action, eu vou criar um pacote e lá dentro eu vou colocar as actions que eu trabalho. Essas actions, elas podem ser o quê? Efeitos, tratamentos, recorte, crop de imagem, tamanho de imagem, mudança de formato de imagem. Na verdade, tudo que você puder automatizar dentro do Photoshop, que você possa criar e ele armazenar esse processo, você vai poder transformar em uma action. Tá? O que acontece? Como é que a gente faz isso? Então, aqui dentro do Photoshop, eu vou pegar essa outra imagem aqui, por exemplo. Ó. A gente pode fazer em qualquer imagem. Vocês não precisam pegar a mesma imagem que eu, não. Tá? Você pode fazer, inclusive, na imagem que já está aí. É só para entender. Mas antes da gente começar a criar junto, eu queria que vocês prestassem atenção para ver qual que é o workflow de action. Por quê? O ideal é que você faça passo a passo, para que toda vez que você for criar um conjunto de actions, você saiba como realmente criar um pacote, e não criar uma action jogada ao léu, e depois você não consiga salvar e usar ela em outro programa, ou em outro computador, em outra máquina. Tá certo? Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é abrir a janelinha de actions, que também é o atalho Alt F9, ou vem aqui em Window Actions. Ou você clica nesse botãozinho de play aqui, ó, ele vai abrir a janelinha de actions. Então, digamos que eu queira fazer, por exemplo, um ajuste que vai ser um ajuste de luz, depois eu vou querer mexer nas curvas, depois eu vou querer trabalhar o tamanho da imagem, depois eu vou querer mexer, por exemplo, no preto e branco dela, sei lá, sabe? Como é que eu faria isso? Se eu fosse fazer isso para uma imagem, tudo bem, você faz uma vez, acabou. Mas se você tem um álbum com trocentas imagens para você fazer isso, aí você vai pegar aquela pasta lá, abrir, sei lá, 15 imagens, 30 imagens, 150 imagens, e você tem que aplicar esse mesmo processo para cada uma delas. Ao invés de você pegar e fazer esse processo várias vezes, você vai criar uma action e cada imagem que você abrir, você vai poder fazer isso. Na realidade, no Photoshop você pode criar um batch, que é o quê? Você fala onde está a pasta das imagens, qual action que você quer aplicar na pasta inteira e onde que você quer salvar. Ele faz isso automático para você. Tá? Mas para isso a gente tem que aprender a criar action. Então na janelinha de actions aqui, ó, quando eu habilito ela, o que aparece para mim? Primeiro já aparecem algumas actions que são próprias do Photoshop. Então esses default actions aqui, ó, essas ações default que vem nessa pastinha, você instalou o Photoshop, já tem todas essas actions aí. Para a gente entender, por exemplo, vinheta, que tem aqui, ó, Vignette. Quando você clica aqui, ó, nessa setinha, ele te mostra, dentro de vinheta, o cara fez Make Snapshot, seleção com feeder, cópia de layer, show current layer, make layer, fill, move current layer. Ou seja,
Tá vendo esse tanto de coisa aqui, ó, que ele faz dentro de vinheta, e que ainda tem aqui, ó, se você for abrindo, isso aqui é todo o processo para fazer essa ação, que ele chamou de vinheta. Então, quando eu pego essa vinheta que vignette, né, que ele coloca aqui o nome, e dou play, ele vai fazer o quê? Cada um daqueles processos ele vai fazer em sequência, já que é claro. A gente está falando de computador, então ele vai fazer isso automático. Então, quando eu clico aqui e clico no play aqui embaixo, ele pergunta, quer? Sim. E ele vai lá e faz a vinheta para mim, né? Que é o efeito. Nesse caso aqui não fez nada. Mas, de qualquer forma, se você tem aqui, por exemplo, ó, Wood Frame, que é uma outra ação, você abre lá, tem esse tanto de processo. Clica em play, olha lá, ó. Deixa eu colocar aqui, peraí. Stop, vou colocar aqui nessa. Nessa aqui. Vou lá, ó, Wood Frame, vou dar play. Sim. Olha lá, ele está fazendo os processos, ó. Cortando minha imagem, duplicando a minha imagem, e aí ele vai criar essa bordinha de madeira. Então, ao invés de eu ter que pegar e fazer um por um desses processos para fazer isso aqui, o Photoshop mesmo vai lá e faz para mim. Mas, para a gente entender como é que a Action funciona, o ideal é a gente fazer um, tá? Então, vou abrir essa outra imagem. Primeira coisa, na hora de criar uma Action, que não seja as Actions default, por quê? Se eu começar a criar uma Action aqui agora, eu vou estar gravando ela onde? Dentro dessas Actions padrão aqui do Photoshop. E o que acontece com isso? Na hora que eu quiser pegar essa Action e levar para um outro lugar, eu vou levar junto com essas Actions padrão, porque eu não criei um pacote de Actions. Eu criei uma Action qualquer que está guardada no meu Photoshop. Tá? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é fechar Default Actions. Vou fechar ela aqui, ó, com setinha. E clicar nessa área branca. Por quê? Eu não quero criar uma Default Actions. Eu quero criar uma Action da pós de fotografia. Eu usei aqui no curso. Eu quero criar Actions que eu vou usar em casa. Eu quero criar minhas Actions. Então, o que eu faço? Primeira coisa que eu vou fazer aqui é criar uma pasta. Nessa mesma janela de Actions aqui, eu tenho um botão para criar a pasta. Vou criar aqui, ó. Vai me perguntar o nome dessa pasta. Eu vou colocar lá, ó. Actions do Zé. São minhas Actions. E aí ele vai criar aqui a minha pastinha. É uma pasta separada, certo? Das Default Actions que estão lá. Ok? Uma vez que eu já determinei que eu tenho minha pasta, eu vou marcar ela e agora sim, toda action que eu criar a partir daqui, ele vai criar dentro dessa pasta e, é claro, eu vou dar um nome para a action que eu criar. Então, do mesmo jeito que eu tenho como criar a pasta de actions, que é clicando na pastinha, eu tenho aqui do lado uma folhinha, que no Photoshop significa uma folha, que significa no Photoshop que eu estou criando alguma coisa nova relativa a essa janela. Se eu estou na janela de actions, essa folha aqui vai criar uma action nova. Se eu tivesse lá em canais, como a gente já viu, a folhinha cria um canal novo. Se eu tiver em layer, a folha cria um layer novo. Então, nesse caso aqui, como eu já estou em Actions, já criei a minha pasta de Actions com o meu nome, se eu quiser criar uma Action nova aqui agora, o que eu vou fazer? Vou clicar nessa folha aqui, ó. E aí ele vai perguntar qual que é o nome dessa Action que você vai criar agora. A Action, o ideal é que você crie já sabendo o que você vai fazer. Por quê? Porque aí você vai colocar um nome relativo. Por exemplo, eu quero uma Action para saturar o azul. Dando um exemplo, tá? Ou então você quer uma action para simplesmente fazer um tratamento de cor diferente. Você vai ter que criar um nome. Você vai criar um nome para essa action. Vou colocar aqui tratamento 01. Pronto. Eu ainda não decidi o que eu vou fazer. E aí, ao invés de falar aqui ok, o que ele fala? Recorte. A action no Photoshop, na realidade, é o que a gente chama de programa de computação. Qualquer programa, se entrar lá no Excel, que é um programa que não tem nada a ver com computação gráfica, é uma coisa que a gente chama de macro. É a gravação do processo em sequência. E você vai poder reutilizar esse processo gravado em outro arquivo, em outra oportunidade. Então, o que eu vou fazer aqui? Ó? E se for uma action que você usa o tempo inteiro, lá no meu trabalho, todo dia,
quando eu tenho que tratar a imagem, eu gosto de dar um auto levels. Eu faço isso todo dia quando eu abro o Photoshop. É uma coisa automática. Eu vou ter que fazer esse processo. Você pode criar aqui, ó, uma tecla de atalho. Pode combinar, por exemplo, o F3 com o Shift. Então, Shift F3, se não existir esse comando no Photoshop, você pode atribuir essa action ao Shift F3. Então, você pode criar um atalho para uma action que você usa o tempo inteiro. Desde que essa action esteja dentro do seu Photoshop, você instalou ela aqui dentro, gravou ela ou abriu, que a gente vai ver que a gente pode gravar, pode abrir actions. Você abriu o seu Photoshop, já tem essa action instalada. E o Shift F3 ele vai executar sem você precisar ir lá no menu de actions, selecionar a action e apertar play. Então, você pode atribuir uma tecla de atalho à sua action. Isso aqui, cor, é só para determinar uma cor para a action, não tem muito... Então, o que eu vou fazer? Primeira coisa, coloco o nome. Segundo, em qual pasta de actions que eu vou gravar essa action. Então, eu já coloquei de cara, como eu já tinha selecionado a actions do Zé, ele já marcou para mim actions do Zé, não preciso marcar outro. E aí eu vou clicar em Record. Olha só o que vai acontecer. Se eu clicar aqui em Record, você vai ver que o botão de gravação, isso aqui, quem gravou muita fita aí na década de 90, né? Tinha lá aqueles... Apertava aquele botãozinho, bolinha vermelha, o que acontecia? Gravava. Então aqui, ó, ele já acende para mim a bolinha vermelha. A partir desse ponto agora, gente, que a bolinha vermelha, essa bola vermelha que está gravando, tudo que eu fizer no Photoshop, ele vai registrar para mim. Então, eu vou começar, por exemplo, criando um layer de ajuste de curvas. Então, quando eu vier aqui, ó, na minha camada, clicar aqui, ó, Adjustment Curves. Vou só tirar aqui para você ver, ó. Mexer lá no green, no red, vou mexer no vermelho. Vou mexer aqui no verde. Vou mexer no azul. Ó, vou demorar um pouquinho aqui para você ver que o processo... Eu estou fazendo até rápido, na realidade, né? Vou mexer no azul. Aí vou pegar o RGB direto. Vou mexer um pouquinho aqui. Aí você vai ajustando. Tá vendo o tempo que eu estou demorando para fazer isso? Beleza. Por quê? Porque eu estou criando a action. Agora imagina se você tem que fazer isso aqui em 150 imagens. Beleza. Aí terminei meu level, meu curves. Aí eu falo, agora eu vou mexer no levels. Então vou lá, clico no levels. Então, é outra coisa que eu vou fazer. No vermelho, tirar um pouquinho aqui, aumentar aqui, vou lá no verde, mexer aqui, vou lá no azul, saturar um pouco azul. Aí agora eu falo assim, não, agora eu vou mexer, eu vou trabalhar aqui um pouquinho o Vibrance. Então vou lá no Vibrance, mexer nas cores, saturar um pouco. Beleza. Então olha só, eu criei 3 linhas de ajuste e fiquei esse tempo todo aí mexendo nos pontinhos. Quando eu abrir minha Actions aqui, olha lá, ele já gravou tudo pra mim, ó. Gravou Make Adjustment, Set Correct Adjustment, Make Adjustment, ele está gravando pra mim. Se eu não quero mais mexer, eu quero que a minha action acabe aí, eu venho aqui, ó, no botão Stop, pronto, parou minha action. E ela já está salva. Tratamento 1 está salvo. Só para a gente ver se funciona. Eu vou abrir lá uma outra imagem. Vou pegar essa imagem aqui. Vou colocar ela aqui no Photoshop. E aí eu falo, não, eu quero aquele mesmo tratamento que eu fiz no elefante nessa imagem aqui. Então o que eu faço? Venho aqui na minha janelinha de Actions, clico lá em Tratamento 1 e clico em Play. Pronto, e ele fez o tratamento. Claro que, presta atenção, gente, não existe receita de bolo. Se a foto é diferente da outra, vai dar ficar diferente. Mas se eu pegar uma foto semelhante, uma foto parecida, por exemplo, pegar essa aqui que tem um ambiente, ó, tem um céu, tem mais ou menos um piso ali parecido. Vou colocar aqui. Se bem que essa aqui é RAW, mas eu vou dar um Open Image de qualquer forma. Se eu vier aqui dar tratamento 1, olha lá. Ficou bem mais parecido com o elefante, tá vendo? Verde e tal.
Então, você vai usar a action de acordo com o tratamento que você fez para certo tipo de imagem. Se você fez um tratamento que funcionou na imagem interna, ela não vai funcionar em estúdio. Né? Isso aí a gente já sabe. Mas, de qualquer forma, eu precisei fazer todos aqueles ajustes todos de novo? Não. Como eu usei layer de ajuste, se não ficou tão bom assim, o que eu posso fazer? Vim só na determinada curva e mexer um pelinho ali para poder alterar alguma coisa. Mas eu não precisei fazer aquele ajuste todo de novo. Tá? Aí, se agora eu quiser fazer uma outra action dentro da mesma pasta, eu crio uma nova action, faço o mesmo processo. Agora, se eu quiser alterar essa action que já existe no tratamento, não, eu quero acrescentar alguma coisa a ela. Ela tem esses 3 layers de ajuste, eu quero acrescentar um outro layer de ajuste nela também, ou um outro tipo de ajuste. O que você faz? Você clica em cima da action e clica aqui em record novamente. O que vai fazer? Ele vai habilitar a gravação da action em cima dessa que você marcou. Se eu vier aqui agora e clicar, por exemplo, no Photo Filter, e colocar lá um filtro de cooling aqui, colocar a densidade dele, vou colocar assim. Aí depois eu vou lá e marco um Gradient Map. E diminuo a opacidade aqui. Pronto. Então o que eu fiz? Como está gravando, e eu selecionei qual action que eu estou gravando, ele acrescentou esses 2 layers aqui, ó, a minha action. Quando eu der stop, aí eu posso voltar lá no meu elefante, por exemplo, que não tinha esse efeito. Clico lá em tratamento. Claro, vou ter que só tirar aqui rapidinho para a gente poder ver ele aplicando do zero. Peguei meu elefante de novo, selecionei o tratamento, apertei play, e ele vai aplicar tudo. Por quê? Porque eu peguei aquela action que já existia e habilitei a gravação nela de novo. Então você pode pegar uma action que já existe e alterar algum parâmetro dela. Esses parâmetros eles são acessíveis também. Se você vier aqui, ó, abrir, cada um deles aqui, ó, ele vai falar o que você usou. Então, dependendo do tipo de ajuste que você utilizar, o tipo de comando, ele vai habilitar para você poder ver exatamente o que foi feito. Alguns valores. Nesse caso, como eu usei layer, o valor não vai ficar habilitado. Mas ele vai falar o que eu fiz. Tá? Então, gente, é uma maneira de você criar seus processos, guardar esses processos e levar para onde você quiser ou compartilhar com as pessoas. Tá? Eu posso copiar uma action, posso apagar, posso duplicar e posso eliminar um desses processos. Então, por exemplo, eu não queria o último processo, que foi o Photo Filter. Ou então eu não queria esse outro aqui. Eu posso pegar ele aqui, ó, dessa action, e eliminar ele. Ele não existe mais nessa action. Só nesse pedaço. Só esse pedaço, mas aí vai ser para todas as fotos, que eu for usar ela depois. Aí, se você quiser alterar individualmente, aí tem que ser por ajuste em cada foto. Entendeu? Ele não grava a foto com o processo que você fez naquela foto específica. Grava a ação. Quais os comandos que eu vou utilizar nessa imagem. Entendeu? Mas, de qualquer forma, aqui, ó, você já pode ter uma delas, você não tem que fazer várias coisas, dela você pode começar outra. Pode renomear. Você pode renomear aqui, ó, dá 2 cliques, coloca lá tratamento 02, e aí, mas ela está muito parecida ainda. Então, o que você faz? Pode vir aqui, ó, e gravar por cima do tratamento 2 que eu acabei de duplicar. Nela aqui, na realidade, eu vou usar agora o Black White, para ser radical. Vou lá, ó, Black White, vou mexer aqui nos verdes, ó, nos azuis, cianos, e um pouquinho de opacidade. Então, ó, eu já peguei a mesma action, dupliquei ela, mudei de nome e alterei. Tirei um processo, acrescentei outro. Então, gente, é editável. Ele é editável, completamente não linear. O que é interessante? Parei aqui, ó, quero criar uma action completamente nova. Nesse caso aqui, como eu estou criando layer de ajuste, para ajuste, tá, gente? Não que todos os processos tem como voltar. Tem processos que você não vai ter retorno. Você fez uma vez na imagem, você vai ter que ir lá no histórico e voltar. Mas alguns processos, por isso que eu gosto muito de usar o layer de ajuste,
E eu quero voltar para a imagem original, não precisa abrir ela de novo, é só apagar essa camaradagem toda aqui. Ó. Se eu quiser criar agora uma outra action usando filtros e máscaras, por exemplo. Então eu vou criar aqui, ó, nova action, colocar lá filtros, por exemplo. Certo? Aí, primeira coisa que eu vou fazer é criar uma Quick Mask. Depois eu vou usar aqui na máscara aqui, vou criar um gradiente. Não é para fazer igual o que eu estou fazendo, não. Só para mostrar aqui como é que funciona a action, tá? Aí agora, eu vou aplicar aqui na imagem um ajuste de levels. Vou fazer aqui aplicar a imagem aqui. Opa, foi mal. O Alt. Vou aplicar isso aqui. Vou aplicar só naquele pedaço. Vou mexer aqui só no azul. Não precisa entender o que eu estou fazendo, não. Estou mostrando que eu estou fazendo várias coisas diferentes. Precisa entender o processo, tá, gente? Então, vou dar OK. E eu já criei uma outra action aqui. Pronto. Dou stop. E aí, digamos que eu tenha feito aqui 15 actions. Dentro da pastinha actions do Zé, eu fiz 15 actions. Quero pegar isso aqui agora e mandar para vocês aí. Olha, galera, vou mandar lá, colocar lá no grupo essas actions aí para vocês poderem utilizar. Então, o que eu faço? Dentro do Photoshop eu já mostrei isso, vou mostrar de novo. A gente pode salvar e carregar processos. Se ele é algum processo que tem um arquivo, por exemplo, brush, levels, gradiente e actions, ou outros também, tem vários outros, você pode vir aqui no menu de actions, ó, e dar o quê? Save actions. Aí ele vai me perguntar, nome, eu vou colocar aqui, ó, actions do Zé.atn, actions. O que eu vou fazer? Só para a gente testar, hein? Vou salvar ele aqui agora e vou postar lá no grupo. Vocês vão baixar aí e vão utilizar essas actions que eu acabei de criar. É o que a gente vai fazer agora com a nossa. Por isso que eu quero que vocês baixem. Aqui, ó. Eu vou apagar ela aqui da minha lista. Vou pegar aqui, ó. Vou apagar, delete. Ó, pegar aqui, vou deletar ela. Pronto. Deletei a minha action. O meu pacote de action. Actions do Zé foi pro espaço. Tá? O que eu vou fazer? Como é que eu carrego a action que eu baixei? Onde eu salvei, eu também carrego. Então, se eu venho aqui nesse menu, da aba Actions, e eu tenho aí carregar Actions. Aí eu tenho ali carregar Actions. Então, eu clico aqui nesse botãozinho, ó, da aba Actions, e tem lá carregar Actions. Vou lá onde eu salvei essas Actions, no meu caso aqui eu salvei no desktop. Vou clicar aqui e dar load. O que vai acontecer? Ele vai abrir a Actions do Zé para mim. E aí, eu quero usar a action de filtros que você acabou de fazer. Então, o que eu faço? Não está com a pasta Actions aberta? Escolho a action que eu quero e aperto o play aqui embaixo. Pronto. Ele aplica para mim. Continuar, porque ele tem a questão ali da máscara que não funciona direito. Então, eu quero agora fazer o tratamento 2. Então, eu clico aqui, aperto o play, continue. E ele está aplicando em cima da outra action. Então, é acumulativo. Aí você fala assim, poxa, eu achei na internet o cara lá, ele criou um pacote gigante lá com milhões de actions e tal, 50 pacotes gratuitos de actions. Como é que eu faço para utilizar? Mesma coisa, você vai salvar, vai abrir, vai escolher a action e vai apertar play. Então, vou pegar aqui, ó, esse site aqui. Ele já até mostra Cross Processing ATN, Purple Contrast. Então, tem várias actions aqui, tá vendo? Rainbow Haze. Então, vou pegar essa Rainbow Haze que a gente vê uma diferença grande aqui, ó. Então, vou clicar nela, que é desse cara aqui do DeviantArt, que é o Madrigal, não dá para entender esse nome aqui, não. Vou salvar ela aqui, ó, download. Opa, não é isso aqui, não. Cadê o download dessa? Aqui, ó, Rainbow Haze Photoshop Action. Aqui, ó, download,
Esse é o JPEG? Nossa, conversou para vídeo. O que é isso? Não quero a action. Onde é que o cara colocou essa action? Tá aqui. Download link. Continue. Esse cara colocou no DeviantArt, a gente tá dando muito pegar aí. Pegar esse black white aqui. Você vai baixar. Aqui, ó, achei uma aqui, ó. Download ATN. Eu baixei essa aqui, ó, o preto e branco. E salvei lá, ó, mostrando uma pasta daqui, ó. Black and White Action by Ikmer, que é a pessoa que fez essa action. Volto lá no Photoshop, ó. Abrir essa da família aqui. E aí vou pegar essa action que eu acabei de baixar. Então vem aqui, ó, mesma coisa. Clico no menu, Load Actions. Eu coloquei aonde? Só a pasta de downloads. Vou colocar aqui. Então vou lá, ó. Black White, que é aquela que eu acabei de baixar. Ela tá aqui, ó. É uma outra action que eu acabei de abrir, ó. Vou clicar em Black White, dá play. E ele tá fazendo a action para mim. É claro, não funcionou direito nessa imagem, né? Beleza? Então, ó, disponibilizou, eu baixei, eu utilizei. Certo? Então você pode compartilhar as actions, pode salvar, pode reutilizar elas, pode editar também. Eu posso voltar nessa mesma action aqui, ó, e alterar alguma coisa dela se eu quiser. Você vai achar pacote de action na internet aí, que vai fazer meio mundo de coisa. Porque você não está selecionando alguma ação. Tem que selecionar a pasta de ação. Se você tiver que fazer uma action onde você vai ter que aplicar um monte de imagens, o ideal é que você faça a action e crie uma action de salvar. Então, por exemplo, eu vou pegar aqui meu tratamento 1 e vou acrescentar no meu tratamento 1, que eu não fiz ainda, um file. Na verdade, eu tenho que abrir uma imagem aqui só para poder registrar, né? Então, vou dar aqui, ó, esse cara barrigão que a gente usar o Liquify, mas depois a gente faz. Então, vou acrescentar aqui, nesse tratamento, eu vou tirar o Open, que eu não preciso do Open. Vou acrescentar em tratamento 1, então vou gravar, ó, tem que ter uma imagem aberta. O file save, save. Ok, replace. Então, o que aconteceu? Eu estou criando aqui uma ação para salvar a imagem. Olha lá. Ok? Save. Por quê? Porque agora eu vou fazer um batch usando o tratamento 1 em várias imagens ao mesmo tempo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou falar para o Photoshop, ó, você vai pegar todas as imagens que tem dentro dessa pasta, vai aplicar todas essas imagens a action tratamento 1, que está dentro da minha pasta, e vai salvar lá dentro dessa pasta que eu acabei de criar. Então, o ideal é que você quer fazer o tratamento, você faz uma cópia da pasta. Claro que tem como você mandar, mas eu prefiro fazer por segurança, criar um backup. Você tem as imagens, cria uma outra pasta e usa a action nela. O que eu vou fazer aqui agora? Então, já fiz a action de tratamento 1, já coloquei a opção de salvar depois que a action for feita. Ele terminou de fazer a action, a última coisa que ele vai fazer é, fiz a action, vou salvar. E aí eu vim aqui, ó, para fazer isso no Photoshop, eu venho em File, Automate. Em Automate eu tenho a opção Batch. Em português, eu não sei como é que tá. Deve ser automatização em lote. Pois é, isso aí. Então o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, ó, Batch, e aí ele vai aparecer para mim. Play. Qual set de ações que eu vou utilizar? Actions do Zé, que eu acabei de criar. Qual ação que eu vou usar? Tratamento 1. Deixa eu só cancelar aqui. Tratamento 1 está gravando ainda, por isso que não estava funcionando. Então, vou lá. Ó. Deixa eu até ver se gravou esse aqui.
close. Tá. Eu vou lá, ó. Automate, batch, tratamento 1. Qual pasta que você vai pegar? Você vai pegar a pasta, vai importar os arquivos que estão abertos ou pelo print. Eu vou escolher uma pasta inteira. Então, eu vou colocar aqui folder. Eu vou escolher essa new folder, que é onde estão as imagens que eu quero. Então, vou lá no lugar onde estão as imagens. No meu caso aqui está no desktop. Chama new folder. Dentro do desktop aqui. E você... Aqui, ó, new folder. Dá OK. E aí ele pergunta, então você vai abrir todas essas imagens e vou salvar e fechar. Quando eu clicar aqui em OK, o que vai acontecer? Ele vai abrir a pasta no folder, vai abrir uma por uma das imagens, aplicar tratamento 1, salvar. Olha lá, ó. Só para a gente ver, ó, new folder, essa aqui, que tem essas imagens. Ok? Se a imagem estiver em um formato diferente, como por exemplo o RAW, ele vai abrir o câmera RAW antes. Aí você tem que só confirmar para poder abrir, tá? E depois você faz o tratamento. Então aqui, ó, já fiz lá, coloquei actions do Zé, tratamento 1 na pasta, salvar e fechar. Vou dar OK. Olha só o que ele vai fazer. Ele vai abrir a imagem, aplicar action e pedir para eu salvar. Aí eu vou lá e salvo. OK. Aí ele vai abrir a outra imagem. Eu vou dar aqui, ó, não. Aí ele vai abrir a outra imagem. Eu vou dar Open Image, ele vai fazer, aplicar Action. Vai pedir para salvar a cópia. Eu vou dar Save. Ok. Ele vai pedir para salvar por cima. Eu dou não, porque eu estou mantendo as duas. A com tratamento e a sem tratamento. Aqui eu salvo a cópia. Ok. Ele vai tentar salvar por cima e eu dou não. Vai fazer a mesma coisa. Tá vendo? Eu não estou precisando fazer todo o processo. Ele está abrindo uma por uma, eu só estou falando sim, não, ok, não. Vai abrir a última, tratou a imagem, ok, não. A outra, e aí, ó, quando eu for lá na minha pasta agora, eu tenho a imagem com aquele tratamento 1, sem o tratamento 1. A outra imagem com o tratamento 1, sem o tratamento 1. Olha lá, com tratamento, sem tratamento. Então eu fiz o quê? Eu peguei uma pasta que tinha um monte de imagem, mandei o Photoshop abrir para mim, aplicar a action que eu escolhi, ele tratou, eu salvei a cópia, que eu escolhi para salvar a cópia, e fechei a outra. Ao invés de você ter que ficar lá, uma por uma, fazendo isso. Outra forma é, aqui ó, vou abrir, vou criar uma cópia dessa pasta aqui. Vou apagar as que já estão tratadas. Outra forma é fazer o seguinte, eu vou pegar todos os arquivos, aí se sua máquina aguentar, né? Vou abrir direto aqui no Photoshop. E aqui no Automate, ó, no Batch, eu vou colocar aqui, ó, Open Files. Salvar e fechar. Então, eu escolhi lá, ó, Actions do Zé, tratamento 1, arquivos que estão abertos, salvar e fechar. E aí, eu vou dar OK. Como a minha action já tem o save, né? Aí ele dá esse conflito. Eu vou cancelar aqui rapidinho. Stop. Vou pegar esse save aqui e tirar momentaneamente, que eu posso criar uma com save e outra sem. Tirar o close também. O que ele fala para mim aqui, ó, no Automate? Save e close. Ele vai salvar e fechar para mim. Então eu não preciso ter isso na action. Senão ele vai fazer isso 2 vezes.
Aqui agora ele está fazendo aonde? Nos arquivos que estavam abertos. Pronto. Beleza? É mais uma maneira de você fazer isso, de você automatizar o processo. Hum. É.